sobre Clarice Lispector no ginásio pernambucano. Infelizmente os documentos a gente não tem acesso, mas existem as crônicas. Então o que acontece? O meu recorte é pelo puncto, a ideia de Roland Barthes do Isso Foi, o registro que há na fotografia, não aquilo do flaner pela cidade, não aquilo que a gente até observa, por exemplo, em Felicidade Clandestina, ou um passeio da família, né? Que Clarice mostra a cidade na narrativa cronológica, né? A recuperação de um de um relato pessoal, que é o caso da crônica, enquanto gênero, e que ela faz isso especificamente em alguns textos, inclusive citando a palavra Recife. A gente não vê isso em todos os textos, mas vê isso foi. Essa experiência do sujeito de uma cidade que tinha um educandário muito forte, né? O ginásio pernambucano tinha professores como Agamenon Magalhães, que foi governador do estado. Quer dizer, era um lugar difícil de você acessar como vaga, existiam vagas limitadas, mas os professores estavam ali fazendo uma cidade, respondendo por uma sociedade. E isso as três filhas de Pedro, né? Elisa, Tânia, Clarice, tiveram acesso. Era uma preocupação do pai que elas estivessem ali. E Clarice, de alguma maneira, retribui esse retrato do pensamento da época, essas preocupações que existiam, né, por trás, sobretudo, dessa visão de mundo do pai dela, que era se misturar a uma cidade, aceitar essa nova realidade. Enquanto legião estrangeira, também fazer com que essa interseção trouxesse frutos para o lugar que estava sendo habitado. E é natural que isso, para que as pessoas pudessem acessar, os pesquisadores pudessem acessar cronologicamente. Então, por exemplo, assim, abrindo numa página 320, Criei-me em Recife. Então, existe aqui esclarecimentos e uma explicação de uma vez por todas, que ela publica, né, no Jornal do Brasil a 14 de novembro de 1970, e que ela vai dizer exatamente que não é essa estrangeira que nasceu na ilha, né, Tcheltchenique, num processo de passagem. Ela diz: criei-me em Recife e acho que viver no Nordeste ou no Norte do Brasil é viver mais intensamente de perto a verdadeira vida brasileira que há, né, no interior, e não recebe influência de costumes de outros países. Quer dizer, esse lugar de dentro, esse lugar é absolutamente preenchido pelo Recife, por Pernambuco, pela experiência do ginásio pernambucano, pela experiência de ser uma legião estrangeira em determinado lugar e responder por ele com essa troca de valores, né? Bom, quanto à segunda pergunta, a importância da literatura de Clarice para Pernambuco, para o Brasil. Bom, de fato, acho que a gente acabou entendendo que essa literatura, dessa nordestina, dessa autora com projeção internacional, de certa forma, ela amálgama a nossa história de resistência, de luta, de afirmação por uma educação, por uma formação. Então, essa parte do Brasil que quer ter seu valor de independência, que não quer ser esmagado por outras forças econômicas, centralizadoras do poder, geográficas, né? Então, esse lugar que é a literatura de Pernambuco, que tem um reflexo nisso, num paraibano como Ariano Suassuna, nos recifenses, que a gente sabe de nascença, João Cabral de Melo Neto e Manuel Bandeira, ela ganha a sua grande expressão, a sua grande forma nesse legado de Clarice. Então, o patronato é muito natural, como reconhecimento de um legado feito, de algo dado, né, de algo construído por uma literatura que se afirmava, que se identificava com aquele lugar, que trazia para si mesma esta identidade, como ela fez com A Hora da Estrela, independente de Macabeia ser alagoana. De alguma maneira, Clarice volta ao Recife. Ela quer estar aqui na sua última conferência sobre literatura contemporânea. Ela pede por esse retorno, ela articula com o amigo Augusto Ferraz essa vinda. Então, essa identidade, da primeira cidade que coloca a sua estátua em homenagem a ela, embora exista uma já em Tcheltchenique e outra no Rio de Janeiro, essa cidade
a seu custo, faz a sua afirmação. Quando a própria população se mobiliza e alguém vai lá várias a estátua, alguém dá um depoimento como esse, professores fazem uma nova literatura que ainda não existia sobre essa afirmação, jornalistas investigam esse pertencimento. Naturalmente, isso em algum momento iria refletir também numa legislação que reconheça esse pertencimento de Clarice ao Recife. Então, é tudo muito relacionado e não tinha como esse reconhecimento não vir. Acho até que, embora tenha demorado, chega em bom tempo. É natural que os indivíduos, os humanos levem tempo para perceber as coisas. 100 anos é tempo bastante, mas há tempo que esse reconhecimento se faz. Toda a literatura de Clarice está permeada por essa formação de uma sociedade que tem realmente seu núcleo em Pernambuco, que tem realmente seu ponto, seu marco, sua pedra em Recife, assim como é também a cidade que abriga a lápide da mãe Mânia, que é essa mulher vítima dos horrores da guerra, que testemunhou toda essa violência e que se torna, de fato, uma estátua pública, né? um símbolo dessa legião estrangeira que habitou o Brasil, mas que já faz parte dele. Nós somos todos um só, no momento em que percebemos que fazemos todos parte desse mesmo lugar. Então, acho que Clarice é mesmo a patrona da literatura pernambucana, o patronesse, ou seja, a ela ser dado o patronato da literatura de Pernambuco. É somente um reconhecimento por tudo que ela fez de afirmação.